Senhor, purificai os meus lábios e o meu coração, para que eu possa dignamente proclamar o vosso santo evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o terceiro domingo da Páscoa. E a leitura de hoje, a primeira leitura, a leitura dos Atos dos Apóstolos, Pedro dá esse testemunho dirigindo-se ao povo, falando ao povo: "Eu vi Jesus ressuscitado, eu estive com ele", dando testemunho daquilo que ele vivenciou, do ressuscitado, o ressuscitado que transforma a vida de Pedro. Transforma a vida de Pedro. Não é mais a mesma vida. Foi transformado por Jesus ressuscitado, que estava vivo no meio deles. O Salmo responsorial nos fala no seu refrão: "Sobre nós faz brilhar o esplendor de vossa face", que possa brilhar a face de Cristo em cada um de nós, que nós possamos levar essa face de Cristo a todos os lugares que estivermos, para que as pessoas que ainda não conhecem Jesus possam conhecê-lo através de nós. A segunda leitura, a leitura da primeira carta de São João. São João escreve essa carta dizendo ao povo para não pecar. Não peque. Fuja do pecado. Lute contra o pecado. Mas se você pecar, nós temos Jesus que nos perdoa, desde que nos arrependamos. O pecado está aí, meu irmão e minha irmã. Está assolando a nossa sociedade. Está tentando tirar você do caminho da salvação. Lute contra o pecado. E o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, Jesus aparece novamente para os discípulos. E quem vai dar o testemunho de Jesus ressuscitado é os dois discípulos que caminhavam, indo para Emaús. Viram Jesus e reconheceram Jesus
ao partir o pão. E eles voltam correndo e diz: nós vimos Jesus. Jesus ressuscitou. Testemunho novamente. E de repente, Jesus aparece no meio deles, de todos os discípulos. E eles pensam que é um fantasma. Não tinham reconhecido Jesus. Aliás, os discípulos de Emaús também não reconheceram Jesus. Aqui não reconheceram Jesus. Na pesca, quando Pedro volta a pescar, eu vou pescar, e os discípulos vão atrás de Pedro, também não reconheceram Jesus. Interessante que Jesus, a primeira coisa que Jesus fala, a paz esteja convosco. O ressuscitado traz a paz. Como você está vivendo, meu irmão, minha irmã? Você está vivendo essa paz de Cristo? Ou você vive atormentado, atribulado por tantas coisas que esse mundo coloca na nossa vida e nós deixamos essas coisas dominar a nossa vida? Para ressuscitar, é preciso morrer primeiro. Jesus morreu na cruz, depois ressuscitou. E o que ele pede a nós? Para conseguir a paz, é primeiro preciso morrer. Mas não morrer a vida física, não. É preciso você matar em você tudo aquilo que te contamina. É preciso morrer em você as coisas do mundo. E que comece a renascer na sua vida as coisas divinas. Um exemplo bem simples. Você, homem, ou você, mulher, chega do trabalho cansado, um dia agitado no seu trabalho, e quando você chega na sua casa, você senta e quer ter um minuto de sossego. E de repente chega o marido, a mulher, o filho ou outra pessoa e fica falando no seu ouvido, falando. Você perde a paciência, né? E você faz isso, ó. Você fica com a paciência estourando e fala: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está convosco. E você começa a rezar. Isso traz a paz. Isso é matar em você a ira. Isso é matar em você aquela vontade de gritar, de ofender, de se irritar. Isso traz a paz. É esta morte que nós precisamos que aconteça na nossa vida. Você está no trânsito, você mulher ou você homem, você está com pressa para chegar em um determinado lugar e o trânsito está parado. Você fica desesperado. Que porcaria de trânsito, fica ofendendo o governo, fica ofendendo os responsáveis pelo trânsito e se ira. Mas nesse momento você tem que fazer o mesmo. Quando você estiver bem irritado, Ave Maria, cheia de graça, reze. E a paz vai invadir todo o seu coração. Isso é ter paz. Nos momentos de tribulações, reze uma Ave Maria. Quantas coisas você vai evitar. E você vai conseguir matar na sua vida este homem velho para nascer um homem novo. Um homem que vai viver, um homem e uma mulher que vai viver a paz de Cristo. É esta paz que Jesus desejou aos seus discípulos. É esta paz que Jesus deseja a cada um de nós que estamos nessa igreja. Ele também fala a cada um de nós: a paz esteja com você, meu irmão. A paz esteja com você, minha irmã. Mas depende de você acolher ou não essa paz. E essa paz tem que permanecer durante toda a sua vida. Não é apenas um momento, mas uma constância na sua vida. E Jesus pede para os discípulos olharem para as suas mãos e para os seus pés. Os sinais, as marcas do ressuscitado, daquele que passou pela cruz, sofreu por amor a cada um de nós. Ele não fala para os discípulos: olhem para o meu rosto, olhem para as minhas chagas.
para os meus sinais. Meu irmão e minha irmã, hoje Jesus continua falando para nós. Olhe para os sinais. E quais são esses sinais? Os sacramentos. Os sacramentos são sinais da presença de Cristo no nosso meio. Olhe para os sacramentos. Olhe para a Santa Eucaristia e veja e reconheça Jesus. Não olhe para do lado, do alto. Olhe para a Eucaristia. Olhe para as chagas de Jesus. Para os sinais que nos faz reconhecer Jesus. Jesus se faz presente ainda no nosso meio. Se faz presente. Está aqui diante de nós. Essas mulheres que irão participar desse cursilho, eu tenho certeza, hoje é o envio, no final, depois da oração, nós faremos o envio. Eu tenho certeza que vocês voltarão renovadas, voltarão diferentes, voltarão remodeladas pelo amor de Cristo. Mas é preciso perseverar, porque, como eu disse, o mal está aí. O mundo está aí querendo tirar você do caminho. Que o cursilho não seja uma empolgação de momento, que não seja uma semana, mas que seja uma constância na vida de vocês. Eu tive a felicidade há muitos anos atrás de fazer o cursilho. Muitos anos, já faz bastante tempo, né? E vocês vão passar por essa experiência. Tenho certeza que Jesus já está preparando o coração de vocês para que esse cursilho transforme, modifique a vida de vocês. Aos nossos irmãos e irmãs que perderam os seus entes queridos, tenho essa certeza que eles estão no lugar melhor, estão na presença de Jesus. Nós choramos, nós sentimos falta, mas não podemos nos revoltar com Deus. Assim como Deus nos dá vida, Ele pede um dia de volta. E a morte não é o fim, não é o fim. Muitos dizem, olha, só não existe solução para a morte. Estão errados. Jesus já demonstrou a solução para a morte, a ressurreição, e todos nós iremos ressuscitar. Basta viver bem, basta viver os ensinamentos de Jesus, e um dia estaremos lá, na presença de Jesus. Esses irmãos, o Leandro Neves, 7º dia, o 2º dia de José Maria Torres, 7º dia de Tatiane Machado do Amaral, 7º dia de Adilson Sonsim, e Gabriele Vitória Queiroz Alves, falecida ontem. Vocês, familiares, tenham essa certeza. Jesus ressuscitou, portanto, abriu essa porta para nós. Confiem. A vida física partiu, mas a lembrança continua viva no coração e na vida de vocês. Vocês que conheceram, que conviveram, que o amaram. Tenho essa certeza. Eu digo sempre, quando vou encomendar um corpo, que nós devemos agradecer a Deus o tempo que eles passaram aqui na terra. E muitas vezes nos esquecemos disso. Dizer ao Senhor, obrigado pelo irmão que eu tive, que passou aqui comigo, conviveu 20, 30, 60 anos, 70. Né? Obrigado, Senhor. Eu tive essa oportunidade de conviver. Agora, a vida física foi embora, mas a lembrança continua no meio de nós. Amém? Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai, todo